Bom, vamos continuar agora então revisando, né, relembrando os ciclos dos componentes essenciais à vida. A gente viu o ciclo da água, o ciclo do gás carbônico, né, o ciclo do carbono, o ciclo do oxigênio. Agora vamos falar do ciclo do nitrogênio. Bom, o nitrogênio ele é indispensável à vida. Ou seja, a gente já, como a gente falou no módulo anterior, a vida ela é baseada em carbono, mas ela funciona na presença da água. Então ela é fundamental que exista água para que a vida exista, mas a vida inteira foi estruturada em cima do carbono. Então sem o carbono não tem vida. E com o desenvolvimento da vida, ela se estruturou dependente do oxigênio também para a maioria dos organismos. Então, nós temos um ciclo do oxigênio fundamental para a manutenção da vida no planeta hoje, como ela é. Né? E o nitrogênio? O nitrogênio é indispensável para a vida tanto quanto, porque a reprodução e a manutenção da nossa vida ela é baseada em proteínas e ácidos nucleicos. E o nitrogênio faz parte, entra na constituição destes compostos. Sendo assim, precisamos do nitrogênio para a vida existir. Agora, ao invés de a gente passar o ciclo do nitrogênio todo aqui de uma vez, nesse ilustrado, vamos entender parte por parte dele o que acontece e aí a gente fecha no final com um resumo do ciclo ali. Vamos olhar para o ciclo do nitrogênio em etapas. A primeira parte, a fixação do nitrogênio. O nitrogênio está na atmosfera, gente. 78% da atmosfera é nitrogênio e a gente não consegue captar e usar isso. Quando você inspira, você coloca, né, 78% do que entra nos seus pulmões é nitrogênio e sai todo de novo. Nosso organismo não está adaptado, não está preparado para poder fixar nitrogênio. A gente não consegue aproveitá-lo no formato de N2, como ele está disponível aí no ar. Então, a maioria dos organismos não vai conseguir fazer isso, mas existem algumas bactérias e as cianofícias lá no mar, né, na água, que elas conseguem fixar nitrogênios, elas conseguem converter o nitrogênio da atmosfera em nitrato. Isso é muito importante, porque o nitrato é um formato da molécula que a raiz dos vegetais consegue captar, e os vegetais conseguem captar e utilizar no seu processo bioquímico para poder colocar nos seus compostos proteicos, por exemplo. Então, o nitrogênio está na atmosfera, não consegue ser aproveitado pela respiração, mas as bactérias fixadoras de nitrogênio transformam em nitrato, o nitrato é captado pelas raízes, vai espalhar pelos vegetais, os vegetais vão utilizar na síntese dos seus compostos orgânicos e ele entra na cadeia alimentar através das proteínas vegetais aí que vão servir de nutrientes, por exemplo, para o herbívoro. O carnívoro que come o herbívoro, ele vai caminhando aí, o nitrogênio, ok? Mas ele começou fixado da atmosfera pelas fixadoras de nitrogênio, né? Bom, se esse vegetal que aproveitou esse nitrogênio e colocou em proteína vegetal, ou se o animal que comeu esse vegetal, se ele morre, o nitrogênio volta para o solo, porque essas proteínas voltam para o solo. Só que ela ainda precisa ser trabalhada. Nós vamos tratar disso daqui a pouquinho. Segura essa informação aí. Então, o vegetal fixou o nitrogênio, colocou em proteína vegetal. Se esse vegetal morreu, ele volta para o solo. Mas ele volta com as proteínas vegetais ali. Ele não está no formato, nas condições de ser aproveitado por outros vegetais. Agora põe uma pausa nisso daí. E o animal que comeu o vegetal? O herbívoro, ele pegou esse nitrogênio, comendo a proteína vegetal, quebrou a proteína em aminoácidos, esses aminoácidos vão ser utilizados nas proteínas animais e o nitrogênio está caminhando ali pela cadeia alimentar. Ok? O metabolismo dessas proteínas, quando elas são quebradas lá nos animais, em todos nós, gera subprodutos de proteínas que são nitrogenados. Esses produtos nitrogenados, eles são amônia, ureia e ácido úrico. Os animais eliminam esses produtos nitrogenados aí no formato de ureia e ácido úrico. A amônia não, porque ela sairia queimando, tóxica e prejudicial. Então, o animal converte em ureia e elimina pela urina. Então, além do nitrogênio voltar para o ambiente, para o solo, quando o animal morre, ele, ao longo de sua vida, ele elimina parte desse nitrogênio que ele adquiriu na alimentação, elimina através da urina, por exemplo, aí, com ureia e ácido úrico, ok? Agora, quando o vegetal morreu, o nitrogênio foi lá, voltou para a terra. E o animal morreu, o nitrogênio voltou para a terra. Ou o animal
eliminou esse nitrogênio por essas excretas nitrogenadas aí, como ureia e ácido úrico. O que vai parar lá no solo, no final do processo, é a amônia de novo. E a amônia no solo, ninguém consegue aproveitar. O vegetal não consegue aproveitar de novo, porque ele precisa de nitrato para poder conseguir colocar de volta na proteína. Então aí entra o processo que é chamado de nitrificação, que é o quê? Existem bactérias, em especial as nitrosomonas e as nitrobacter, gêneros diferentes aqui, que elas vão conseguir pegar essa amônia que veio das excretas lá da urina, da eliminação ali dos animais, ou da decomposição desses animais e vegetais, vão pegar a amônia e converter a amônia em nitrito. Ainda não é o que o vegetal aproveita. Então a amônia vai ser convertida em nitrito pelas nitrosomonas. E aí o nitrito vai ser convertido em nitrato pela nitrobacter. E aí o nitrato vai conseguir ser captado pelas raízes e aproveitado pelas plantas para entrar de novo na cadeia alimentar. Então você fecha um ciclo menor aí do nitrogênio a partir desse processo aqui. Ok? A planta consegue reabsorver ali através do processo de decomposição, de nitrificação. Só que como que ele vai parar na atmosfera para manter aquele 78% lá na atmosfera? Ainda existe mais um passo aqui, que é o processo de desnitrificação. Existem também algumas bactérias no solo que conseguem pegar a amônia e conseguem desnitrificar e liberar o nitrogênio de volta na atmosfera. Por isso que a gente consegue manter uma proporção de 78% no oxigênio livre, no nitrogênio livre no ar. Entenderam? Tem mais alguns detalhes aqui sobre o nitrogênio. Lembra que eu falei que bactérias conseguem fixar o nitrogênio e eles serem absorvidos pela raiz? Existem algumas espécies, alguns tipos de bactérias e algumas espécies, principalmente de leguminosas, que têm uma relação mutualística aí, onde essas bactérias fazem essa fixação do nitrogênio, mas elas criam estruturas ricas em nitrogênio fixado ali, que são esses chamados de nódulos. Então ali, por exemplo, na raiz do feijão ou de outras leguminosas, ervilha, soja, está ali também, tá bom? Então essas espécies elas vão fixando o nitrogênio, ele vai se acumulando ali na raiz e a raiz vai aproveitando. Aquela planta morreu, ainda vão ter muitos nódulos cheios, ricos em nitrogênio ali, que ainda não tinham sido aproveitados. Quando a planta morreu, esse nitrogênio já no formato adequado que está ali, ele vai ser liberado ali no solo e aproveitado por outras plantas. Então, na agricultura é comum se utilizar leguminosas mortas para poder adubar o lugar onde elas cresciam mesmo, para as próximas que crescerem terem nitrogênio suficiente ali já preparado por elas mesmas, desses nódulos, né, liberados desses nódulos, dessa relação simbiótica, para poder ser aproveitado para as plantas no processo que vai colocar esse nitrogênio na cadeia alimentar. Agora vamos olhar aqui então, fechar o ciclo do nitrogênio inteiro. Nós temos 78% de nitrogênio na atmosfera. Esse nitrogênio da atmosfera vai ser fixado pelas bactérias fixadoras de nitrogênio. Vão colocar lá pertinho da raiz dos vegetais. Esse nitrato que foi convertido ali vai ser captado pela raiz dos vegetais e vai entrar na cadeia alimentar nos vegetais, nas proteínas vegetais. Essas proteínas vegetais vão servir de alimento, de base para os herbívoros, ok? E esses aminoácidos ali que foram utilizados ali pelos herbívoros podem também entrar na composição de proteínas de carnívoros que comeram esse herbívoro. Ela segue o caminho na cadeia alimentar. Tanto em animais quanto em vegetais, esse nitrogênio que está ali fixado nas proteínas, em algum momento vai ser decomposto quando esses organismos morrem. Nessa decomposição, a gente vai ter a formação de amônia. Os animais, eles também eliminam o nitrogênio ali na ureia e ácido úrico pela excreção, que vai também, no final do processo, virar amônia. Então, esses compostos ricos em nitrogênio aqui, eles podem ser, em primeiro lugar, transformados pelas nitrosomonas de amônia para nitrito
e pelas nitrobactérias de nitrito em nitrato, e aí voltar a ser captado pelas raízes vegetais. Ou então esses compostos de amônia podem ser desnitrificados pelas bactérias desnitrificantes e voltar para a atmosfera, fechando o ciclo e mantendo em equilíbrio a vida e todos os elementos essenciais para a vida no nosso planeta. Ok? Gente, sobre o ciclo do nitrogênio era isso que a gente tinha para falar. Bom estudo para vocês e até breve. Um abraço.